Olá, já estamos no ar e mais uma vez com uma boa história para contar. Nós estamos hoje num país que questiona muito o valor ou os valores dos nossos artistas. A política entrou no meio, a confusão está instalada e hoje tudo que se fala em mídia social em relação à arte gera babado, gritaria e confusão, não é verdade? Mas na fundação, no fundamento de tudo isso está algo que, pelo menos ao meu ver, é inquestionável, que é o valor da arte. É através da arte que nós contamos a nossa própria história, ela reflete a nossa existência. Nós conhecemos o nosso começo, o nosso meio, bom, nosso fim não sabemos ainda, mas de lá até aqui nós conhecemos porque a arte nos permitiu. A arte da fotografia, a arte da literatura, a arte da pintura. Agora vocês imaginam alguém que tem o dom de pintar, que nasceu para isso e que gosta de mostrar ao mundo a sua visão em relação a ele, mas está numa cidade pequena, com dificuldades de ter professores ali para lhe ensinar. Ele só gosta de arte e acha que tem um dom. Será que é possível essa pessoa se transformar num grande artista, sendo autodidata, mexendo nas tintas, mexendo nos pincéis, fazendo experiências aqui e ali, enfim, se tornar uma referência? Pois é, essa longa introdução que eu fiz hoje é para apresentar o Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Prazer. Gabriel é vencedor. Você conseguiu, né, Gabriel? Sim. Muitos podem, né? Isso é uma verdade, né? Isso é um caminho que basta dar o primeiro passo, né? Eu acredito que... E principalmente na arte, né? Que eu acho que é um caminho que ela, por si só, ela já é... complicada, difícil, né? Sim. Mas o Gabriel, ele mora em Santa Teresa, no interior do Espírito Santo, uma cidade linda. Aliás, um abraço para Santa Teresa. É uma terra colonizada por italianos, não é verdade? Isso. Tem muito vinho, tem muita alegria. É uma terra que a arte em si já está na rua, né? A cultura e a arte já então, você já nasceu num ambiente bom. Ali, Tem isso a favor, né? Mas você não teve a técnica para te ensinar a ser um grande artista, como você é hoje, com mais de quantas telas já no mundo? Um pouco mais de 250. 250 telas já espalhadas pelo mundo todo. Ele tem 13 anos ou 14, não é isso, de profissão? Isso, 13. Ok. Então vamos lá, enquanto nós mostramos você agora trabalhando, mostrando a sua arte, olha aí, ó, lá em Santa Teresa, no seu ateliê, coisa maravilhosa, gente. É uma bênção realmente. Como você começou? Você não tinha essa ideia de que poderia virar um artista profissional, talvez? Não, jamais, entendeu? Porque, mas assim, eu acho que o começo foi através, acho que da minha mãe. Acho que por eu ter nascido de uma mãe que é artista. E ela não trabalha no ramo que eu trabalho, que é a pintura a óleo, mas ela tem a alma de artista e ela desenvolve uma série de coisas dentro disso. E eu acho que quando eu comecei a ter consciência, eu fui me encontrando com isso, fui observando algumas coisas, alguns materiais que ela tinha, e isso foi me interessando. E aí eu comecei desenhando, eu acho que qualquer caminho e qualquer área, ela tem um início difícil. Eu acho que, mas faz parte, porque ali são empregados certos valores que você entende lá na frente. E eu comecei desenho, só que chegou num momento, quando eu conheci as pinturas a óleo, eu falei, é isso que eu quero chegar. Mas sem visitar os museus do mundo, sem conhecer nada, só vendo fotografias? Nunca tive acesso a nenhum, nunca tive visitado uma galeria, um museu, nada assim, sabe? Era no máximo por revista. Na época a internet tava... Nem tava engateando, né? Tava iniciando como eu. Não entrega a nossa idade não, poxa. Aliás, a minha muito mais, mas tudo bem. Abafa. Aí você vira dessas fotos nos livros e achou aquilo bacana, você conheceu a pintura a óleo, viu os grandes mestres. Sim, Qual deles te chamou a atenção? Qual deles te chamou a atenção? Eu acho que o maior mestre, Leonardo da Vinci, né? E eu acho que esse foi... Pegou pesado agora, né? Ele tem que ser, né? Acho que ele impulsionou muita arte, né? Não só na nossa era, mas até hoje. Até hoje. Leonardo da Vinci fez esboços de submarino, de não sei o quê. Enfim, ele pensava em coisas que a gente nem imaginava. Porque a genialidade dele saía, era fora do eixo da pintura, né? Então, assim, era uma coisa... Era pintura, escultura, era matemática. O homem era... escritor e cientista, então era vasto. Não é? Conheci de astrologia, enfim, uma hora nós vamos falar sobre o Leonardo da Vinci, mas o nosso Leonardo da Vinci daqui, ele começou então a pesquisar tudo isso, gostar, mas olha só, uma coisa é você querer fazer, outra coisa é fazer. Eu imagino que se eu quisesse pintar hoje uma tela, eu ficaria bem distante das suas, mas eu teria dificuldades em escolher as cores, saber
o tom, mexer como é que fala, nas tonalidades, ali misturar as tintas, os solventes, enfim, tudo isso. Isso é técnica, isso é... Isso é técnica, mas eu acho que não é impossível. Eu acho assim que muitas pessoas já me chegaram para mim e falaram, poxa, mas eu queria também ter um dom. Mas às vezes as pessoas têm um dom, não necessariamente que o dom ele é artístico. Mas no meu caso, por exemplo, eu acho assim que pelo que eu percebi, o dom ele começa de um interesse que você tem por uma determinada coisa. Você crê que tem algo de divino nos dons, na arte? Sim. Isso é algo que isso é um presente que Deus dá pra gente? Eu acho assim, é algo que a gente traz, a gente desenvolve, mas a gente tem que trazer algo, né? Porque se você não trouxer, chega num determinado momento que acho que a caminhada fica sem sentido. Você não entregou aquilo que você tinha que entregar, né? Entendeu? Igual, por exemplo, eu fico refletindo, uma vez quando me falaram, eu fiquei pensando sobre isso, e eu vi assim que o meu interesse não parava, entendeu? Quando eu mirava uma coisa, eu tinha que descobrir, mesmo que de forma autodidata, eu tinha que criar uma tese, eu tinha que fazer um experimento próprio para chegar. Porque eu não tinha acesso àquilo que normalmente um artista, para caminhar, né, para ter um caminho seguro ele teria. Você teve dificuldades financeiras nesse processo? Muito. A questão de, por exemplo, de comprar um material, entendeu? Ou então de ir até um local que eu pudesse encontrar um artista que pudesse me passar um conceito mais avançado, por exemplo. Entendeu? Isso, no início, sempre, né, ele faz parte de... Quando a gente estuda a biografia dos grandes artistas, né, a maioria deles teve muita dificuldade, essas dificuldades impulsionaram eles sempre a fazer melhor, na verdade? Sim. Isso. Agora, uma coisa que a base do pouco que eu sei foi de forma autodidata, mas aconteceram coisas pontuais nesse caminho que impulsionaram, entendeu? Assim, foram coisas assim, realmente foram pontuais. Então eu quero saber, peraí, no próximo bloco. Porque aí ele já guarda um pouquinho para o próximo bloco. Agora paradinha para os comerciais e eu volto já. Mas antes eu quero que vocês conheçam também o trabalho da nossa querida Favene. A Favene é um grupo especializado em ensino à distância. Nesse momento em que estamos todos restritos ao nosso lar, a ambientes fechados, porque a gente não pode ficar saindo por aí devido à Covid, todo mundo sabe disso, não é novidade, mas pode ser um grande momento também para a gente estudar muito. E o Grupo Favene tem todas as ferramentas e cursos para isso. Então, com vocês agora, antes dos comerciais, Favene. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo. Hoje nós temos a oportunidade, a graça de conversarmos com um artista. E como eu disse no bloco anterior, este é o momento que o Brasil precisa parar dessa confusão de ficar discutindo se o artista tem valor ou não tem. Fica feliz quando um artista é desempregado numa grande rede de televisão. O que é isso, gente? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na verdade, as ideias, às vezes, particulares e políticas de uma pessoa não significa que refletem a arte dela. Peraí, muita calma nessa hora. Às vezes você pode ser um grande artista, não é verdade? Sim. E ter uma política ou ideia política diferente da maioria, o que causa aí certo tumulto. Você também é chegado nessa história de aproveitar o seu status de artista para empunhar alguma bandeira política? Não tenho esse viés, eu acho que não tem nada a ver comigo. Assim. Você consegue contar a sua história através da sua arte? Sim, totalmente. E você consegue também fazer a sua denúncia através da sua arte, quando você está querendo mostrar algo que te incomoda? Olha, eu confesso que em questão de mensagem, eu nunca usei a arte como um veículo? Um veículo de revolta, de mostrar uma indignação. Eu penso a arte um pouco mais profunda, para um outro viés, entende? E eu acho que, como diz um filósofo espiritualista, José Trigueirinho, ele disse que a arte é a expressão da beleza e da harmonia. Então eu acho que por aí é o caminho.
entende? Nada contra um artista que expressa isso, um sentimento, uma revolta. Nós né? temos grandes obras feitas através da revolta do artista em denunciar aquele sofrimento humano da pessoa, né? Isso é um processo de cada um, individual. Né? Porque isso envolve o estilo de cada um, a mensagem que cada artista quer passar, sabe? Até a questão técnica, né? Porque a gente está falando de um ponto abstrato, a gente não está falando da técnica em si. Então isso é muito particular. Mas comigo é nesse viés, assim, né? Eu gostaria até que você repetisse essa frase do artista. Que uma frase do José Trigueirinho, um filósofo espiritualista, que ele diz que a arte é a essência da beleza e da harmonia. E você sabe que isso vem acrescentar a uma máxima que alguém me disse uma vez, não lembro quem, mas aquilo ficou sempre na minha cabeça, que tudo que o homem faz é imitar a natureza. Sim. Tudo que a gente faz o tempo inteiro é imitar a natureza. Na sua beleza. Na criação, nas nossas criações, na nossa arte, por exemplo, o avião é o quê, gente? É um passarinho, não é? O helicóptero é o quê? É um louva-a-Deus, não é? O submarino é um peixe. Então a gente está imitando nas criações o tempo inteiro, não é verdade? Ok, e na sua arte, você me disse que teve alguns pontos no seu caminho que te levaram a masterizar-se nela. Embora você não estivesse na sua cidade, Santa Teresa do Espírito Santo, uma cidade linda, como eu já disse antes, pessoas que te ensinassem essa arte, te dessem a técnica, algumas coisas foram te levando a isso. Que pontos foram esses? Você pode me dar alguns? O primeiro ponto foi quando eu mirei que eu gostaria de trabalhar com a pintura a óleo. Eu já tive o primeiro obstáculo de não ter o material, porque o material básico para você de iniciar é um tanto quanto assim financeiramente é difícil. E quando eu estava com essa aspiração de querer esse material, eu conheci um andarilho, um amigo, que me tornou um amigo que percorria o Brasil em algumas regiões, e ele trazia uma mochilona, que ele fazia arte em praças. E quando ele me conheceu, e quando ele viu que eu tinha uma coisa com a arte, que eu gostaria de ingressar nisso, ele me presenteou com a caixa de tinta que ele tinha, com a caixa de tinta a óleo, que foi o primeiro material que me proporcionou. Essas coisas não são à toa, né? Então, assim, ela foi pontual, entendeu? Porque se não tivesse isso acontecido, eu não sei como que das minhas condições eu teria isso, entende? Então foi o primeiro... Né? Existe realmente, eu acredito muito, isso aqui é eu falando, não é ele, não é ninguém aqui, eu acredito muito nessa orquestração superior que Deus faz para aqueles a quem Ele dá o dom e quer ver o dom colocado em prática, porque eu acho que a gente vem aqui para entregar alguma coisa ao mundo, a gente não vem para tirar só não, e nós tiramos muito, mas entregar principalmente. Agora, quando você entrega na sua arte, você tem sempre um foco na figura humana, não é isso? Sim. Vou mostrar mais um pouquinho de você trabalhando no seu ateliê lá em Santa Teresa. A gente está vendo aqui, olha, o Gabriel com as suas tintas, seus pincéis, seus pensamentos. Nessa hora eu acho que a cabeça fica totalmente fora dessa realidade, da realidade aqui, né? Não tem Covid, não tem nada, né? Não, fora, completamente fora. Alguém até brincou que eu vivo de quarentena, né? Então isso não mudou, porque... É verdade. E por que a figura humana? Olha, a figura humana, eu acho que começou, quando eu comecei a estudar, quando eu aprofundei os estudos na figura humana, foi primeiro ao encontro, assim, era um tema que me desafiava, porque a figura é a expressão, é uma expressão máxima, então iria, assim... É a maior criação divina, né? Um exigimento, exige algo, assim, bem um controle, né? Um domínio, assim, muito grande. Tanto da parte abstrata, de expressão, quanto da parte técnica. Mas quando eu comecei a receber encomendas, né, que outra coisa que foi muito importante, quando eu vendi a primeira obra, quando eu me deparei com a primeira aquisição, isso é um impulso, né, para mostrar que pode seguir esse caminho, né, e que alguém gostou. Alguém acreditou, pôs fé e pagou. Então isso foi algo que também contribuiu, né, e aí quando começaram a me descobrir nisso e começaram a me encomendar retratos. Eu sou um deles, eu fui um. Deixa eu contar minha história aqui com você. Eu conheci o Gabriel através da mídia social, através de reportagens, enfim. Eu não conheci o Gabriel pessoalmente, mas quando eu vi o trabalho dele, eu falei assim, gente, eu tenho uma foto na minha casa que eu tirei lá em Veneza, na Gôndola, me achando o rei do pedaço. Aquela foto, se ela fosse transformada num quadro, ia ser um quadro tão bonito. Aí eu procurei o Gabriel, mandei a foto para ele. E olha aí, gente, vou mostrar para vocês agora, hein? Esse quadro fica pendurado na minha casa. Olha que bacana esse quadro. Isso foi pintado à mão, lógico, né? Impressora 3D, ou sei lá o que é 3D que existe por aí, não.
Isso é feito à mão mesmo. Agora vem cá, Gabriel, como é que você faz essa técnica? Você projeta a foto na tela, você olha e copia, como é que é? O primeiro passo é fazer o desenho, né, na proporção que eu preciso de fazer na tela, né, de acordo com o tamanho que eu vou usar. E no início, por uma questão de estudo, né, de falta de prática, eu buscava alguns recursos de quadriculado, que são recursos que são ensinados nas escolas. Eu lembro de, no ensino fundamental, tá aprendendo quadriculado. E quando eu comecei eu lembro disso também. Quando eu comecei no caminho assim, né, mais profissional da arte, eu me recorri a isso de novo. Então, só que depois com a prática, vai aperfeiçoando a questão de interpretação de proporções, de massas, sabe? E isso, hoje em dia, aí a mão livre... Né, já vai na mão livre? Tudo, sim. Nossa, que inveja, hein? Adoraria fazer isso também. Bom, para de ir para os comerciais e eu volto já já e mais uma vez, deixando com vocês a mensagem do Grupo Educacional Faveni. Não existe melhor hora que agora. Para estudar graduação ou pós-graduação à distância, estude no Grupo Educacional Faveni. Acreditamos que o conhecimento e a tecnologia não têm limites. Você estuda onde quiser e possui mais de 800 opções de cursos à sua escolha e o certificado é igual ao presencial. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 79,90 para cursos de pós-graduação e R$ 109,90 para cursos de graduação. Grupo Faveni, invista em seu futuro. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo para todo o Brasil, de norte a sul deste país maravilhoso. É importante que nós sempre falemos do que é comum ao ser humano. E a arte é comum ao ser humano, embora ela tenha várias vertentes, várias faces, cada um gosta de um jeito ou de outro, mas ela está ali no meio, percorrendo tudo, né? A Grécia já começou uma grande história, né? Teatro, esculturas maravilhosas. Antes disso também, nós temos o Egito fascinando todos até hoje com a sua arte milenar, aquela coisa que nos deixa assim, imaginando como é possível tanta técnica, com pouca instrução naquela época, pelo menos é o que parece, né? Tem gente que fala que veio alienígena lá e ensinou, não sei. Mas o fato é que nenhum alienígena te ensinou não, né? Você aprendeu sozinho também. Ou tinha alienígena lá em Santa Teresa? Conscientemente não. Conscientemente não, mas eles estão por aí. Bom, voltando à sua arte aqui, Gabriel. O Gabriel hoje está dando uma entrevista maravilhosa pra gente, porque ele é um desses brasileiros que merecia o Oscar, porque em muitos países, o jovem, quando um professor ou alguém da comunidade percebe o dom dele, a comunidade investe nessa pessoa, a escola, os pais, a família, o governo, enfim, investem e nós temos grandes artistas a partir disso. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é o seguinte, você é artista, boa sorte para você. Difícil, né? Não é? Sim. Mas você conseguiu vencer tudo isso, já está com a carreira de 13 anos, com mais de 200, mais de 2 centenas ou 3 de quadros pelo Brasil todo e hoje você até dá aula sobre a sua arte. Então, quando você percebe esse caminho percorrido, ainda tão jovem, você ainda é um menino, ok? Como que você entende esse processo que aconteceu com você? Era algo que realmente tinha que acontecer? Esse neném tinha que nascer? Sim. E você percebeu o universo trabalhando ali? Ou também o seu esforço pessoal contou muito nessa hora? Eu acho que tinha que acontecer, porque no início, por exemplo, no meio das dificuldades, eu busquei uma outra coisa. Eu falei, não, acho que esse não é o caminho. Você buscou outras profissões também? Eu busquei, cheguei, né, a garçom, entendeu? Passei por alguns dias numa farmácia, mas... a arte estava ali. Eu senti falta, entendeu? E eu tive que voltar. Eu falei, não, o meu caminho é esse. Mesmo que o início vai ser difícil, mas esse é o meu caminho, entende? E a partir dali, as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Mesmo digamos, num mercado que não favorece muito. Mas as coisas aconteceram. E isso eu fico muito grato por isso. Assim. E através da internet, que hoje é um grande canal que nós temos para poder falar da nossa arte, ou de nós mesmos para todo o mundo, você consegue chegar a galerias, ou a galeristas, ou ambientes propícios para a sua arte? Consigo. Não tanto, porque no espaço onde que eu estou, a questão do tema que eu trabalho, que é o meu estilo, na verdade, que é um estilo voltado mais por um conceito acadêmico, apesar de que eu não passei por uma academia,
mas o que eu estudo, o que eu absorvo, o que eu aspiro é voltado para o conceito acadêmico, o conceito tradicional, até um pouco o conceito clássico, né, que ainda na Europa se estuda o clássico, né? Então eu busco ir por esse caminho, entendeu? De poder mostrar... Você é fiel a essa proposta, digamos sim. assim, né? E quando você está trabalhando na figura humana, qual é a parte mais sensível ou mais difícil? Eu imagino que deve ser o olhar, a expressão, na verdade. Como é que você consegue traduzir um brilho no olhar ou um olhar distante? A primeira coisa que eu pinto numa tela são os olhos. E é o ponto que é o elemento que eu mais gosto. Mas não é o mais difícil. Existem outras, por exemplo, se você aprofunda um pouco e você estuda um pouco a questão da anatomia, porque você tem que ter uma harmonia na questão da pincelada. Então, a questão da estrutura muscular, ela vai influenciar. Mas, então, isso tem um certo... Você teve que olhar isso também? Sim. Isso daí a gente acaba aprendendo um pouco, né? Assim, dessa parte biológica, fisiológica do corpo. Então, porque tudo isso influencia na questão, no conceito, por exemplo, eu vou pintar um retrato, a questão da luz, a maneira como que a luz incide no seu rosto, a questão da sombra, isso tudo está relacionado à estrutura óssea, muscular da face. Okay. Então isso eu também tenho que ficar atento para ter uma harmonia, né? Na questão técnica, conceitual. A tecnologia te ajuda nessa hora? Sim. Favoreceu. E há pouco tempo eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, que é artista, e a gente estava tentando imaginar como que era a dificuldade dos artistas renascentistas pintarem aquelas obras tão complexas, sabe? E nós hoje com tanto recurso, né? Com tanta facilidade, e eles faziam obras assim magníficas na maior dificuldade mesmo, né? E esse dia eu soube até que a famosa Mona Lisa do Leonardo da Vinci, ela tem várias irmãs gêmeas. Ele não fez só aquela não, ele fez vários estudos daquela Mona Lisa, até ele chegar àquela Mona Lisa perfeita. Existem outras 2 ou 3 Mona Lisa pelo mundo aí, que eram alguns estudos básicos daquela que ele considerou perfeita. Muito louco tudo isso, não é verdade? Sem contar também, voltando àquela nossa conversa anterior, e os artistas, como nós temos lá na Itália, né, que pintavam todos aqueles afrescos. Sim. Eles colocavam ali faces daqueles que eles gostavam, que eles não gostavam, colocavam nos anjinhos as faces melhores, os capetinha, as faces dos políticos. Olha, se ele fosse pintar alguma coisa hoje sobre Brasília, eu tenho certeza que os capetinhas iam aparecer demais. Ia entrar a censura, né? Bom, você vive em Santa Teresa. Quero mostrar agora imagens de Santa Teresa no Espírito Santo. Olha que cidade linda, gente. Essa é uma cidade voltada ao turismo, não só na gastronomia, mas também na música. A música lá, a música italiana, na verdade, maravilhosa, vinhos fantásticos. Então, se você que nos assiste em todo o Brasil quiser conhecer um pouquinho da Itália aqui, venha para o Espírito Santo, vá a Santa Teresa e faça um knock-knock na porta do Gabriel lá, que você vai encontrar ele trabalhando dessa maneira aí, ó, lá em Santa Teresa. Agora, você é um dos raros artistas que não largou a cidade onde você vive para ganhar fama mundial. Sim, eu acho que a minha tese, assim, a arte tem que ir. Eu fico, mas a arte, a tela vai, né? O espaço onde que eu trabalho é de suma importância para a minha inspiração. Entende? Assim, a questão da introspecção, a questão da concentração, isso é muito importante para mim. Então, assim, aquela atmosfera da cidade me proporcionou isso, né? Então você é muito levado ao silêncio também? O silêncio é muito importante para você? Sim. Ou tem que pintar ouvindo música? Sempre tem. Uma música clássica, alguma coisa instrumental, alguma coisa que mais me impulsiona, né? A manter coligado ali, concentrado. Agora vamos aos desafios. Quem você gostaria de retratar numa tela sua? Nossa! Vamos lá, tem que responder. Quem você gostaria de retratar na tela? Você acha que é uma pessoa expressiva, uma pessoa do nosso tempo atual, que você acha que seria bacana? Na verdade, eu tô com uma aspiração de pintar uma tela, mas esse ser, vamos dizer assim, não um homem, esse ser, ele não está fisicamente entre nós, mas ele está presente nos nossos corações, que é Cristo, que é Jesus. Só que tem um grande desafio de pintá-lo, porque ao mesmo tempo que eu busco a perfeição
da realidade, eu quero, através da tinta, sugerir uma realidade. Como que eu vou fazer isso se eu não o conheci? Então, se a Bíblia não deixou muitas pistas sobre a aparência dele. A gente não sabe se ele era preto, se ele era branco, se ele tinha cabelo comprido, então, curto, se tinha olhos azuis. É um enigma essa questão. Aliás, muito obrigado, Bíblia. Graças a Deus vocês fizeram isso. Se colocasse num estereótipo só, já pensou? Não é? Muita então, gente não... Teve essa abrangência de questão física, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria, mas ao mesmo tempo seria um desafio. Então, de fato, é um desafio que eu tenho no momento de sua versão. De poder representá-lo ali, sabe? Assim, Nossa, desafio também. Mas ao mesmo tempo, assim, trazer um pouco da mensagem que ele deixou, mas ao mesmo tempo tentar trazer a vivacidade daquilo do corpo, do e a ousadia dele dentro. Todo mundo pinta Jesus muito manso. Sim. Realmente, ele era o príncipe, ele é o príncipe da paz e tudo isso. Mas ele também era muito ousado, né? Era quando vivia aqui no nosso plano, né? Ousado e chegou até a modificar as leis existentes, Então Jesus era bem avançadinho para sua época. Então seria assim uma figura que estaria no momento assim dentro do meu... Eu quero ver essa obra quando ela pintar, tá bom? Vai ser um prazer. Ela vai pintar na sua cabeça, no seu coração e vai para a tela, não é? Com certeza. Maravilha. Bom, eu tive o prazer de conversar com Gabriel Souza, que mais uma vez, explicando para vocês, é um dos grandes artistas brasileiros que venceu sozinho, venceu com a vontade e venceu com o seu talento numa terra que é o Brasil. Eu não estou sendo aqui racista nem separatista, mas estou falando a verdade, que não ajuda os seus artistas. Muito pelo contrário, nós vemos até um certo desdém com a arte. Enquanto a arte é tão importante para a sobrevivência, gente. Muita gente pode achar que não. Eu preciso de pão e água e comida, talvez, para sobreviver. Mas tente sobreviver sem sonho. Tente sobreviver sem arte. Você não vai viver, você vai apenas existir. Tá bom? Ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.